Tudo começa com um vento impetuoso a varrer a Europa e a abanar o mundo. Mas no meio deste vento, um fio fino de silêncio, como um sopro do espírito. 1917. A Europa está virada do avesso em plena Primeira Guerra Mundial. Começara em 1914. Disputavam-se colónias e recursos e extremavam-se questões nacionalistas e territoriais. Para além do que ficou para contar, chegaram-nos contas duras de fazer. Destruição, sofrimento e milhões de mortos e feridos. No incêndio destes acontecimentos, sucedeu que também em 1917 estalou na Rússia uma revolução que pôs fim à monarquia e estabeleceu o governo comunista liderado por Lenin. É neste barulhento caos do mundo de 1917 que num lugarzinho de Fátima chamado Cova da Iria, 3 crianças pastoras foram visitadas por uma bela senhora mais brilhante do que o sol, que lhes falava de fé, esperança e amor. As crianças eram a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, e a senhora, a Virgem Maria. Nas suas mensagens, Maria unia a fé à oração e a esperança à conversão. Quando lhes mostrava o que ainda não tinha acontecido, estava a dizer-lhes que o mundo tinha ainda futuro, porque Deus nos ama infinitamente e não abdica de nos salvar. Mas recuemos um pouco. Um ano antes, em 1916, já um anjo tinha vindo visitar aquelas 3 crianças, ensinando-as a rezar e preparando-as para este encontro. Anjo quer dizer mensageiro. É isso um anjo, um mensageiro de Deus. O anjo veio preparar as crianças para que elas próprias viessem a ser como anjos um dia. Mensageiras e testemunhas da mensagem que receberiam da Senhora que lhes apareceria no ano seguinte. E que mensagem era essa? A bela Senhora disse-lhes coisas muito importantes. Primeiro, que a oração é a força de quem caminha. O rosário que a Virgem Maria ensinou aos pastorinhos é uma maneira de rezar que percorre os passos da vida de Maria e de Jesus com os discípulos. É uma oração que nos faz entrar na escola de discípulos, meditando as principais etapas da vida do Salvador. Meditando na oração, percebemos que estes acontecimentos são mistérios do amor de Deus semeados no nosso mundo. A oração é o que nos faz crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas, como a Bíblia diz do próprio Jesus. A oração é também o que alarga o nosso coração, como aprendemos de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois, que o dom de nós mesmos aproxima-nos de Deus. O sacrifício de que a Senhora falava às crianças era uma maneira de encontrar modos simples, nas pequenas coisas do dia a dia, para treinarmos a arte de nos oferecermos aos outros e a Deus. Temos de ensaiar o desapego nos detalhes mais discretos, para que se forme em nós a liberdade interior para nos entregarmos em coisas maiores. O sacrifício de si mesmo quer dizer a entrega de si mesmo, coloca-nos numa atitude de serviço à vontade de Deus e de generosidade em relação aos outros. Disse ainda que é o amor que limpa e ilumina o coração. E mostrou-lhes o seu. O Imaculado Coração de Maria é um coração todo acendido no amor de Deus e tão iluminado que até ilumina o caminho de quem se aproximar. O coração imaculado de Maria aparece como imagem de um coração que se entrega todo a Deus e cumpre a sua vontade. O coração de alguém que se converte ao caminho de Jesus, o adora e guarda o que ele diz e faz. Este coração sem mancha é modelo do coração do discípulo que leva a sério esta palavra da Mãe. Fazei tudo o que Jesus vos disser. A Virgem Maria falava destas coisas com o sorriso de quem sabia dizer sim aos pedidos de Deus, com toda a alegria e bondade. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É a 3 crianças que é confiada esta mensagem. Quem eram elas? A Lúcia, o Francisco e a Jacinta nasceram em Fátima, nos inícios do século XX, e eram pastores. As experiências místicas de encontro com o anjo e com a Senhora tornaram-se decisivas nas suas vidas e eles não mais quiseram deixar de pôr em prática e transmitir a mensagem que tinham recebido. O Francisco e a Jacinta morreram ainda crianças e são hoje venerados como santos pela Igreja Católica. A Lúcia viveu até quase aos 100 anos e dedicou toda a sua vida a viver e testemunhar tudo quanto a Senhora lhes havia ensinado, entregando-se a Deus e aos outros. Os 3 tornaram-se para todos os discípulos de Jesus um estímulo e um exemplo. Por causa deles, Fátima tornou-se um santuário para o mundo e um lugar de peregrinação. Milhões de pessoas, incluindo muitos jovens, vêm a Fátima atraídos
pelo pulsar de fé que se vive neste lugar. Há uma intensidade de silêncio que permanece no lugar das aparições, e esse ambiente favorece a escuta da palavra de Deus, que é sempre um segredo de amor incansável, possibilitando o arrependimento e a conversão. A mensagem de Fátima permanece como uma palavra viva e atual, convidando-nos a transformar a vida e o mundo, convidando-nos a olhar os acontecimentos da história com o olhar de Deus, convidando-nos a escutar o Evangelho de Jesus e a fazermos caminho com Ele, convidando-nos à reunião da fé, a tornar-nos sinal de unidade e ícone de povo peregrino num caminho de esperança e de paz.